me chamo Mayra Carvalho, sou acadêmica do curso de jornalismo na Universidade Federal do Amapá, a Unifap, e estou aqui para apresentar o meu artigo Teoria Cultural, a ascensão do K-pop e os idols como olimpianos, selecionado para a terceira edição do Aspas Norte, o Congresso de Quadrinhos da região Norte. Neste artigo é proposto a análise da relação entre a teoria da indústria cultural do filósofo francês Edgar Morin e o Korean Pop, ou simplesmente K-pop, com foco nos idols como olimpianos em relação à projeção e identificação do fã com o ídolo. Eu aproveito então para explicar um pouco do que é o fenômeno do K-pop. O Korean Wave, ou Hallyu, onda coreana, em tradução literal, pode ser definido como um fenômeno que popularizou a cultura sul-coreana na Ásia e tem conquistado cada vez mais países no Ocidente. As suas bases são o K-pop, que é a abreviação de Korean Pop, os K-dramas, que são as novelas, séries televisivas, e o cinema. No entanto, outros produtos também se propagaram em uma escala menor, mas que estão crescendo gradativamente, como livros, quadrinhos, games, comidas, cosméticos, moda e produtos de tecnologia. O K-pop, sendo um dos produtos centrais da onda coreana e tendo seu sucesso inegável, pode ser entendido facilmente apenas ao observar o modo como os ídolos exercem uma deslumbrante presença nos palcos, possuem apresentações de dança impecáveis e excelentes habilidades vocais. O objetivo do artigo é definir a relação identificatória do fã para com o artista e como os ídolos tendem a influenciar socioeconomicamente os fãs brasileiros, considerando a dificuldade de acesso aos produtos oficiais, levando os mesmos a produzirem seus próprios produtos. Desta forma, tornou-se notório que no que diz respeito aos ídolos como olimpianos, com o objetivo do consumo de massa, as empresas moldam os artistas à sua maneira, sempre com o intuito de vender. Estas questões relacionadas ao K-pop, que funcionam como um propulsor da economia, resultam em uma grande dificuldade para fãs de outros países, como eu disse, como o Brasil, adquirirem objetos de seus ídolos preferidos. Essa relação aí, identificatória do fã para com o ídolo, acaba levando os mesmos a produzirem e, em alguns casos, revenderem os próprios produtos de uma forma mais acessível economicamente, como o kit, abordado por Cristina Sega. Os principais autores escolhidos por mim para escrever este artigo foi Edgar Morin, sobre os ídolos como olimpianos. Eu trouxe as suas obras Cultura de Massas, no século XX, e Estrelas, Mito e Sedução no Cinema. Eu escolhi esse autor para abordar como a indústria molda as celebridades, com foco no consumo, como são vistos pelos fãs e essa relação de projeção e identificação também. Além do Morin, também trouxe Thalita Mota, que a sua monografia de graduação foi um livro sobre o pop japonês, chinês e coreano. Esse livro traz bastante da história do pop coreano, do K-pop, e foi muito útil na explicação durante a escrita do artigo. Eu escolhi também Cristina Sega, após ler um artigo escrito por ela sobre o kit. O artigo é de fácil entendimento, me chamou bastante atenção e facilitou na produção ao relacionar o consumo de produtos de K-pop e essa dificuldade dos fãs brasileiros terem acesso aos produtos oficiais também. O artigo trata-se de uma pesquisa bibliográfica, pois proporciona uma maior riqueza de informações durante a produção em relação à pesquisa direta. Esse artigo também pode ser classificado como qualitativo, pois trata do processo analítico, não se atendo aí a representações numéricas e proporciona uma análise mais aprofundada dos materiais, como atitudes, motivos e também aspirações. Com base no objetivo, a pesquisa se classifica como exploratória e também descritiva, porque possui o propósito de aprimorar ideias e descrever as características do fenômeno, como o caso da relação projeção-identificação do fã com o ídolo. O procedimento para desenvolver esta análise é composto por artigos, monografias, livros, revistas e documentários, não tendo sido aí delimitada uma data de publicação dos conteúdos. Todo o material utilizado refletiu-se em material bibliográfico, sendo estipulado o critério por mim de serem produções relacionadas à cultura pop, K-pop e indústria cultural, sendo utilizados obras de autores como Edgar Morin. A partir de levantamento, foi possível encontrar obras que tratem sobre os subtemas abordados, como a teoria da indústria cultural, os olimpianos e a projeção e identificação, a ascensão do K-pop e o kit. Com isso, foi possível o desenvolvimento da pesquisa sobre a relação de projeção e identificação do fã com o ídolo, tido como olimpiano, e a sua influência socioeconômica entre os fãs brasileiros. Apesar da fama e talento do ídolo, na indústria do K-pop, o que importa realmente aí é o fã,
pois, segundo a Doni Horkheimer, a celebridade, o ídolo, antes de serem apresentados ao público pelas empresas, já pertencem à indústria. Isso pode ser justificado pela criação da estrela mercadoria, que consiste em tomar proveito da necessidade do indivíduo de se projetar nos astros e, assim, despertar o desejo de consumir os produtos relacionados aos ídolos. O consumo de produtos oficiais dos grupos de K-pop entre os fãs se torna mais difícil entre os fãs brasileiros, tanto pela dificuldade de encontrar os produtos em lojas físicas, quanto pelo valor, e essa situação leva os fãs a produzirem os seus próprios produtos e, em alguns casos, revenderem para outras pessoas. Neste caso, a produção própria traz uma liberdade para criar novos produtos, como cadernos, agendas e broches. Isso porque não há condições dos fãs recriarem seus próprios produtos, como álbuns, por exemplo. No que diz respeito aos idols comunipianos, há questões relacionadas ao K-pop, como eu disse antes, que funcionam como um propulsor da economia, mediando questões políticas e sociais, graças à cobertura massiva das mídias, que ao divulgar acontecimentos do cotidiano dos ídolos, fazendo uso da publicidade, apoderam-se deles e traçam um modelo de beleza e de estilo de vida. Com isso, o sucesso inegável do K-pop pode ser entendido facilmente, como eu disse antes, apenas ao observar o modo como os ídolos exercem a presença nos palcos, possuem apresentações de dança e habilidades vocais. Muito obrigada pela sua atenção!